Olá, olá, meus queridos, tudo bem? Professor João Victor, passando primeiramente para dizer que estamos torcendo para que as nossas aulas voltem o mais rápido possível, mas enquanto elas não voltam, a gente vai trabalhando aqui de forma eh, rápida, certo? E caseira, vamos dizer assim, né? A gente vai fazendo essas videoaulas para tentar ajudar vocês ao máximo com o nosso conteúdo. Mas, mais uma vez, torcendo muito para que as nossas aulas voltem o mais rápido possível. Pois bem, dando continuidade no nosso conteúdo do primeiro ano, certo? Na parte de modelos atômicos, nós conversamos durante as aulas que existe o modelo de Dalton, que era o modelo da bola de bilhar, nós vimos o modelo de Thomson, que era o modelo do pudim de passas, né? Que foi o cientista que, a partir das ampolas de Crookes, conseguiu descobrir que dentro do átomo, existiam partículas menores do que ele, que a gente chamou de elétron, certo? Então, por isso que é atribuído a Thomson a descoberta do elétron. Mas dando continuidade ao nosso estudo de modelos atômicos, nós vamos conversar hoje sobre o modelo atômico de Rutherford, certo? Que é um modelo atômico que requer um pouco de informação sobre, por exemplo, uma, 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 um ramo da química muito importante, que é a nossa radioatividade. Certo? Rutherford, utilizando os conhecimentos de radioatividade, ele conseguiu elaborar um novo modelo atômico. Ele conseguiu perceber mudanças em relação às ideias de Thomson. Então, antes da gente falar no modelo de Rutherford, a gente vai falar num experimento também elaborado por ele, também elaborado por Rutherford, mas que visou identificar características acerca dessa radioatividade, dessa radiação. A radioatividade foi um fenômeno descoberto por um cientista chamado Roentgen, só que o estudo foi aprofundado a partir do casal Curie, Marie Curie e Pierre Curie, além de Becquerel, e Rutherford também foi um grande estudioso da radioatividade. Pois bem, o experimento que ele fez para entender como a radiação funcionava ou se comportava, ele pegou um bloco de chumbo. Dentro desse bloco de chumbo, ele colocou um material radioativo e esse material emitiu radiação. Essa radiação ela foi exposta a um campo magnético. Quando ela foi exposta a esse campo magnético, uma chapa positiva e uma chapa negativa, o Tefol percebeu que essa radiação ela se dividia em três radiações diferentes, certo? Em três tipos de radioatividades diferentes. Ele percebeu que uma das radiações era atraída pela placa positiva, ou seja, se essa radiação que está subindo aqui, ela é atraída pela placa positiva, é porque ela é uma radiação de natureza elétrica negativa. E essa radiação ficou conhecida como radiação beta. Então, tu vai lembrar que a radiação beta, que a gente chama de raios beta, é uma radiação, vamos colocar o nome dela bem aqui do lado, ó, é uma radiação, certo? Que ficou conhecida pela sua natureza elétrica negativa, certo? Então, tu vai lembrar desse detalhe. A radiação beta é uma radiação em que nós temos a emissão de um elétron saindo do núcleo de um átomo, certo? Depois a gente vai entender que no núcleo não existem elétrons, mas pela degradação, pela decomposição do nêutron, a gente tem a formação desse elétron. Pois bem, além disso, quando essa radiação que era emitida pela substância radioativa passava no campo magnético, uma radiação não sofria desvio nenhum, nem era atraído pelo polo positivo, nem atraído, ou melhor, pela chapa positiva e nem atraída pela chapa negativa. Essa radiação ficou conhecida como radiação gama, certo? É um tipo de radiação que não apresenta natureza elétrica. Por quê? Porque ela não é formada por nenhum tipo de partícula. Ela é simplesmente onda eletromagnética. Beleza? E por último, nós temos uma radiação que foi atraída pelo campo elétrico negativo, melhor, pelo campo magnético negativo. E essa radiação ficou conhecida como radiação alfa, certo? Que é uma radiação de natureza elétrica positiva, já que ela era atraída pelo campo negativo. E essa radiação alfa, ela na verdade é constituída por dois prótons e por dois nêutrons. Então, quando ela é emitida pelo núcleo radioativo, por um elemento cujo núcleo apresenta caráter radioativo,
ele está jogando, ele está arrancando do núcleo desse átomo 2 prótons e 2 nêutrons. Beleza? Pois bem, dando continuidade. Então, nós temos 2 tipos de radiação, show de bola, e essas radiações, elas vão acontecer de 2 maneiras. Deixa eu só apagar essas escritas para melhorar aqui para a gente. Olha só, nós temos, fazendo um apanhado geral, 3 tipos de partículas. Ou melhor, perdão, 3 tipos de partículas não, que é para não confundir. 3 tipos de radiação. Radiação alfa, está aqui o símbolozinho dele, ó, alfa 42, natureza elétrica positiva. Radiação beta, está aqui a representação dela, ó, beta 0 menos 1, natureza negativa. E a radiação gama, que é o gama 00, sem natureza elétrica. A radiação alfa e a beta, nós podemos chamar de partículas alfa e beta. Já a radiação gama não vai poder ser chamada de partícula. Por quê? Porque ela é constituída apenas por energia. Então, essas duas podem ser chamadas tanto de radiação como de partículas, alfa e beta, e a gama só vai poder ser chamada de radiação. Em relação ao poder de penetração de cada uma, nós vamos lembrar que a radiação alfa vai apresentar um baixo poder de penetração, por exemplo. Aqui eu tenho uma folha de papel. A radiação alfa ela não consegue atravessar essa folha de papel. Nós temos a radiação beta, que consegue atravessar uma folha de papel, mas, por exemplo, não consegue atravessar uma folha de alumínio ou uma folha de madeira. Então, ela tem um poder de penetração maior do que a gama, mas é um poder intermediário. E, por último, nós temos a nossa radiação gama, que tem um alto poder de penetração. Consegue atravessar uma folha de papel, consegue atravessar uma folha de alumínio, mas não consegue atravessar, por exemplo, uma parede ou uma folha de chumbo. Por quê? Porque ele é um material de alto poder de penetração, porém, como o chumbo é um metal muito denso, não permite a sua passagem. E aí nós vamos lembrar que pelo fato de a radiação gama ter um alto poder de penetração, ela é a mais perigosa que nós temos. Ok? Tudo bem até aí? Pois bem, dando continuidade, nós temos o seguinte: unindo essas informações acerca da radiação, Rutherford fez um experimentozinho, que nós chamamos de experimento do espalhamento de partículas, certo? E esse experimento do espalhamento de partículas, ele vai acontecer da seguinte maneira. Rapidinho antes de eu comentar, eu coloquei aqui como exemplo de processos radioativos uma fissão nuclear e uma fusão nuclear. Na verdade, a radiação hoje ela é usada na medicina, ela é usada na produção de energia a partir de usinas nucleares, ela é usada em enriquecimento de alimentos, certo? Ela é tanto positiva, ela pode trazer benefícios para a nossa sociedade, mas ela também pode trazer malefícios, né? A exposição por muito tempo a materiais radioativos podem causar sérios problemas de saúde, como, por exemplo, Marie Curie, que foi a cientista mais brilhante que nós temos até hoje dentro da ciência. Ela não é a cientista, mas um dos cientistas mais brilhantes que nós temos dentro da ciência. Foi contemplada com 2 prêmios Nobel, né? E ela morreu em decorrência do contato com materiais radioativos. Ela descobriu polônio, ela descobriu o rádio, que são elementos muito radioativos. E pelo contato constante com esses materiais, ela acabou tendo câncer e faleceu em decorrência da doença. Ok? Então aqui eu botei ó, a fissão nuclear e a fusão nuclear. A fissão nuclear é a quebra de um material radioativo, de um átomo radioativo, de um núcleo radioativo, pelo choque com nêutrons. Então o nêutron vem, se choca com o núcleo, destrói esse núcleo radioativo em 2 núcleos mais estáveis e libera mais nêutrons. Esses nêutrons que são liberados no primeiro choque vão ocasionar mais 3 choques, que vai quebrar cada um em 2 núcleos mais estáveis, vai liberar aqui 3 nêutrons, 3 nêutrons, 3 nêutrons. Então nós temos o que nós chamamos de reação em cadeia, ok? E nós temos, além da fissão nuclear, que é a quebra do núcleo, nós temos a fusão nuclear, como por exemplo a bomba de hidrogênio, que é o que nós temos de mais potente hoje em relação a bombas de destruição em massa. O que é a bomba de hidrogênio? É tu pegar 2 átomos de hidrogênio, o trítio e o deutério, que são 2 isótopos do hidrogênio, e fundir, chocar os 2. Quando eles se fundirem, eles vão dar origem a um
núcleo de hélio, a um átomo de hélio, e vão liberar uma quantidade absurda de energia. Então, quando ouvir falar na bomba de Hiroshima, Nagasaki, tu vai lembrar que é uma bomba de fissão, em que tu tem a quebra de núcleos radioativos e, consequentemente, a emissão de muita energia. Quando tu ouve falar na bomba de hidrogênio, a bomba H, tu vai lembrar que ela é uma bomba de fusão, em que tu vai pegar núcleos, vai transformar esses dois núcleos em apenas um, emitindo uma grande quantidade de energia. Unindo essas informações acerca da radioatividade, Rutherford fez um experimento que nós chamamos de espalhamento de partículas. Eu vou diminuir a minha fotozinha só para ficar melhor da gente conseguir acompanhar. O que foi que ele fez? Ele pegou um bloco de chumbo, colocou dentro desse bloco de chumbo material radioativo, mais precisamente o polônio. O polônio é um elemento emissor de radiação alfa, que a gente viu que é uma radiação positiva. Ele colocou uma tela fluorescente de sulfeto de zinco em torno de uma folha, e essa folhazinha que ele usou foi uma folha de ouro. Certo? O objetivo dele era identificar quais características realmente o átomo tinha. E aí o que é que ele esperava? Ele esperava que toda essa radiação ela passasse direto, ela atravessasse a folha de ouro e se chocasse com a tela fluorescente aqui atrás, como realmente aconteceu. A maioria das partículas elas não eram desviadas, elas passavam direto. Só que ele percebeu que algumas partículas sofriam desvios e isso chamou a atenção dele. Mas a atenção dele ainda foi chamada com algumas partículas alfa que batiam e voltavam, que eram ricocheteadas. E aí ficou uma interrogação na cabeça de Rutherford. Então, o que foi que ele imaginou? Acompanha comigo aqui nessa imagem. Imagina que esse círculozinho que a gente tem aqui, cada círculozinho desse, seja um átomo de ouro na folha. E esses raios violetas que nós temos são as radiações alfa. O que foi que ele acabou supondo? Ele disse logo o seguinte: na hora que ele observou o experimento, que nós vamos voltar aqui, em que a maioria das partículas passavam direto, ele disse o seguinte: bom, o átomo ele é um imenso vazio, porque a grande maioria da radiação, a grande maioria das partículas alfa, passam direto sem sofrer nenhum desvio. Só que ele observou que algumas poucas partículas eram desviadas. Lembra que essas partículas eram positivas. Então, essas partículas que sofrem desvio, acompanha comigo aí na seta do mouse, ele observou o seguinte: bom, essas partículas que estão sendo desviadas, elas estão passando próximo de uma região pequena e muito densa, e de natureza elétrica positiva. Por que de natureza elétrica positiva? Ora, se a radiação alfa é positiva e está sendo desviada, é porque a região que ela está se aproximando tem que ter a mesma natureza elétrica, que é para poder ocorrer o desvio. Então ele disse o seguinte: o átomo ele é constituído por um núcleo no centro dele, pequeno e denso. Então foi uma segunda observação de Dalton, ou melhor, de Rutherford. Ele percebeu ainda que o núcleo era positivo, era formado por carga positiva. Essa cargazinha descoberta por Rutherford em outro momento foi conhecida ou foi chamada de próton. E ele diz que em torno desse núcleo, ele tinha uma eletrosfera, que era uma região em que ficavam os elétrons, e que essa eletrosfera tinha massa desprezível. Professor, e aquelas partículas que batiam e voltavam? Foi a partir dessas partículas que batiam e voltavam que ele disse que o núcleo era denso. Ele disse o seguinte: ora, imagina que eu tenho uma folha ou uma parede, ou, por exemplo, vamos pegar um pedaço de madeira, eu pego um revólver e atiro contra esse pedaço de madeira. É como se as balas batessem e voltassem em minha direção. Foi o que aconteceu com algumas das partículas alfa. E por isso que ele percebeu que o núcleo era denso, porque aquelas partículas batiam e voltavam numa alta velocidade. Então ele disse o seguinte: pelo fato de a maioria das partículas passarem direto, das partículas alfa, o átomo ele é constituído por grandes espaços vazios. Algumas partículas eram desviadas, por isso ele percebeu que existia uma região pequena de natureza positiva, que depois ele percebeu que era constituída pelos prótons. Ele percebeu ainda que alguns batiam e voltavam, e foi aí que ele percebeu que o núcleo também era denso. E por que pequeno, professor? Porque poucas partículas passavam próximas a ela. A eletrosfera possuía massa desprezível. Isso foi provado posteriormente
Porque percebeu-se que na eletrosfera os elétrons que estão girando em torno do núcleo têm massa muito menor do que a massa dos prótons que estão contidos no núcleo. E além disso, ele concluiu que o raio do núcleo ele chega a ser cerca de 10 a 100 mil vezes menor que o raio do próprio átomo. Então, conclusão, ele chegou à seguinte ideia: o núcleo do átomo é constituído por prótons, por isso é positivo, e a eletrosfera é constituída por elétrons. Porém, no decorrer da história científica, um cientista chamado James Chadwick descobriu que existiam, além de prótons e elétrons no átomo, existiam também os nêutrons, que são partículas de natureza sem carga elétrica, e que esses nêutrons também estavam contidos no núcleo. Então, hoje nós sabemos que o nosso átomo ele é formado por um núcleo e por uma eletrosfera, que esse núcleo é formado por prótons e nêutrons e que a eletrosfera é formada por elétrons. Lembrando que os elétrons, a descoberta dos elétrons é atribuída a Thomson, a descoberta dos prótons a Rutherford e a descoberta dos nêutrons a James Chadwick. O modelo atômico de Rutherford ficou conhecido como sistema planetário. Aqui nós temos o cientista e nós temos os símbolos mais comuns para os modelos de Rutherford e de Bohr. Na verdade, o mais correto é representar por esse desenho da esquerda, mas é muito comum que a gente encontre também um desenho da direita, que está atribuído, na verdade, ao modelo de Rutherford-Bohr. Pois bem, fazendo um apanhado geral das partículas, nós temos o seguinte: nós temos as três partículas fundamentais, prótons, nêutrons e elétrons. Lembrando que os prótons têm carga positiva mais um, e a massa deles é igual a 1U, que é uma unidadezinha muito utilizada na química, que a gente representa como unidade de massa atômica. Nós temos o nêutron, que não apresenta carga e que tem massa praticamente igual à do próton, 1U. E nós temos o elétron, que tem carga menos 1, o oposto dos prótons, mas a sua massa é 1836 vezes menor do que a massa do próton e do nêutron. Por isso que nós dizemos que a massa da eletrosfera é desprezível. Então, isso prova para a gente as ideias de Rutherford, que a massa do átomo estava concentrada no núcleo. E aí nós vamos lembrar o seguinte: o número de massa, a representação da massa de um átomo, que nós chamamos de número de massa, que vai ser simbolizado pela letra A, vai ser igual ao número atômico, que é o número de prótons existentes no núcleo do átomo, mais o número de nêutrons. A representação do elemento vai ser feita através desse símbolozinho aqui, ó. O elemento X, o número de massa em cima e o número atômico embaixo. Então acompanha comigo como é que funciona. Olha só. Imagina que eu tenho aqui a representação do oxigênio, em que em cima eu tenho 16 e embaixo eu tenho 8. Isso significa que a massa do meu oxigênio vai ser igual a 16. Significa que o número atômico do meu oxigênio vai ser igual a 8. Por quê? Porque o número de massa está em cima e o número atômico está embaixo. O número de nêutrons, pensa comigo de acordo com a fórmula. O número de nêutrons não é o número de massa. Ó, o número de massa não é o número atômico mais o número de nêutrons. Então, o número de nêutrons é só jogar o número atômico para o outro lado, subtraindo. É o de cima menos o de baixo. Vai dar 8 também. Já o número de prótons é exatamente o número atômico. Lembra que Z é o número atômico, que é o número de prótons existentes no núcleo do átomo. Então, também vai ser igual a 8. Já a quantidade de elétrons, nós vamos lembrar que o átomo ele se encontra no seu estado fundamental, neutro. O que é que significa ele ser neutro? Que o número de cargas positivas é igual ao número de cargas negativas. Então, se ele está neutro e ele tem 8 cargas positivas, significa que ele também vai ter 8 cargas negativas. E a partir desses símbolos, a gente consegue determinar as características de cada átomo. Beleza? Tudo bem até aí? Vamos a passar para frente aqui e aí depois eu apago para não atrapalhar nos nossos slides. Então lembra desse detalhe. Sempre que a gente falar num átomo no estado fundamental, tu vai lembrar que esse átomo vai apresentar o número de cargas positivas igual ao número de cargas negativas. Eu vou apagar aqui só para não atrapalhar a gente, e aí nós vamos responder outros baseados aqui nos íons. Ah, professor, eu entendi. Então, o átomo neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Show! Mas nem sempre
o meu átomo vai aparecer no estado fundamental, neutro. Ele pode se transformar em íons. Na verdade, muitos átomos se transformam em íons na nossa natureza. O que é que significa ele se transformar em íons? Significa que ele vai ganhar ou vai perder elétrons. E aí, quando um átomo ele perde elétrons, a gente diz que ele se transforma num cátion. E aí tu vai lembrar que toda vida que ele perder elétrons, ele vai ficar com a cargazinha positiva aqui em cima. Então, se ele perder um elétron, ele fica um mais. Se ele perder 3 elétrons, ele fica 3 mais. Se ele perder 2 elétrons, ele fica 2 mais. E nós chamamos de cátions. Já os ânions são átomos que ganharam elétrons. E aí eles ficam com carga negativa. Por exemplo, se ele ganhar 2 elétrons, ele fica 2 menos. Se ele ganhar 3 elétrons, ele fica 3 menos. Se ele ganhar um elétron, ele fica 1 menos. Ou menos 2, menos 3, menos 1. Certo? A posição da carga pode ser antes ou depois do número. Isso não vai fazer diferença. Então, observa. Por exemplo, nós vamos pegar aqui esse exemplo do cálcio 2+. Isso é um cátion bivalente. É um cátion que perdeu 2 elétrons. A massa dele não vai mudar. Vai continuar aqui igual esse valorzinho que tem em cima, 40. O número atômico dele também não vai mudar. Vai continuar sendo esse valorzinho aqui que tem embaixo, 20. O número de nêutrons, tu vai lembrar que é o valor de cima menos o valor de baixo. 40 menos 20 vai me dar um valor igual a 20. O número atômico vai ser igual ao número de prótons, 20. Já a quantidade de elétrons, aí nós temos que ter cuidado. Se essa cargazinha não existisse, ele teria 20 elétrons, já que o número de prótons seria igual ao número de elétrons. Como ele tem carga 2+, significa que ele perdeu 2 elétrons. Então, ele tem um total de 18 elétrons como carga. Ou melhor, como carga negativa. Tudo bem? Então, aqui nós temos a representação das partículas subatômicas para esse cátionzinho bivalente. Já para o meu cloreto, para o meu Cl, o número de massa vai ser o valor de cima, 35. O número atômico vai ser o valorzinho de baixo, 17. O número de nêutrons é o de cima menos o de baixo, 18. O número de prótons é igual ao número atômico, 17. E a quantidade de elétrons, se ele não tivesse essa cargazinha negativa, ele teria 17 elétrons. Como ele tem uma carga negativa, significa que ele ganhou um elétron, portanto, ele tem 18 elétrons no total. Tudo bem? Então, dessa maneira, a gente determina a carga dos meus íons. E é muito comum isso aparecer para a gente no dia a dia. Agora, olha só o que nós vamos fazer. Nós vamos pegar alguns exercícios em cima dessas informações que nós temos acerca dessa aula e vamos resolver esses exercícios, certo? Mas não esquece dessas informações, dessas definições, dessas características que nós determinamos para cada átomo. Tudo bem? Fica atento nesse detalhe, que ele é importante para a gente. Olha só, a nossa primeira questãozinha, deixa eu só apagar aqui para não atrapalhar a gente. A nossa primeira questãozinha, ela vai trazer a seguinte ideia. Acompanha comigo. Nós temos o seguinte, olha só. Vou diminuir aqui para não atrapalhar a gente. Os modelos atômicos foram sendo modificados ao longo do tempo, a partir de evidências experimentais. A exemplo dos modelos de Thomson, proposto com base em experimentos com tubo de raios catódicos, e o de Rutherford, que ao fazer ensino de partículas alfa sobre lâminas de ouro, observou que a maioria das partículas atravessava a lâmina, algumas desviavam e poucas eram refletidas. A partir das considerações do texto, é correto destacar a. As partículas subatômicas de cargas elétricas opostas estão localizadas no núcleo do átomo, segundo Thomson. Quem disse que as partículas estavam localizadas no núcleo não foi Thomson, foi Rutherford. Então, o item A está fora. B. O modelo de Thomson considera que o átomo é constituído por elétrons que ocupam diferentes níveis de energia. Outra ideia, que na verdade nem é de Thomson, nem de Rutherford, é uma ideia de Bohr. Thomson não imaginou nada de organização de elétrons. Lembra que ele imaginou simplesmente que o átomo era uma esfera positiva com cargas negativas incrustadas, que ele chamou de elétrons. Item C. O núcleo do átomo é denso e positivo. Até aí, show de bola.
com um tamanho muito menor do que o seu raio atômico, de 10 a 100 mil vezes menor, como a gente comentou durante a aula, de acordo com Rutherford. Isso é verdadeiro? Com certeza. Essa é a nossa ideia verdadeira na questão. Então, a resposta da nossa questão, letra C. É só um exercíciozinho para a gente fixar e para a gente ver como isso pode ser cobrado para a gente. Vamos para a nossa próxima questão. Antes disso, vamos só analisar aqui o nosso item D, para a gente ver por que ele é falso. As experiências com raios catódicos evidenciaram a presença de partículas de carga positiva. Não, as experiências de raios catódicos, como a gente comentou ainda em sala de aula, foi a experiência utilizada para a descoberta dos elétrons, certo? Para a descoberta dos prótons, a título de curiosidade, foi utilizado os raios canais. São as mesmas ampolas de Crookes, mas através de raios que nós chamamos de raios canais, beleza? Não de raios catódicos. Então o item D está fora. E o item E? O experimento conduzido por Rutherford permitiu concluir que as partículas positivas e negativas, constituídas dos átomos, têm massas iguais. Nós vimos na nossa tabelinha e comentamos, inclusive, que a massa do elétron é 1836 vezes menor do que a massa do próton. Então o item E está fora. Por isso, só para enfatizar, item C é o nosso item correto. Vamos para um outro exemplozinho, olha só. O exemplo diz assim: um ânion de carga -1 possui 18 elétrons e 20 nêutrons. O átomo neutro que originou apresenta número atômico de massa, respectivamente. Então vamos lá. Nós vamos chamar esse elemento de elemento X, certo? Nós vamos usar aqui, olha só. Nós vamos chamar esse elemento de elemento X, certo? Eu peço desculpa aí pela letra, mas é porque a nossa coordenação motora ela vai falhar um pouco. Então nós temos aí o elemento X. Esse elemento X, nós vimos que ele tem 20 nêutrons. Como os nêutrons não são representados no oficial, na representação oficial, nós vamos botar esse 20 bem aqui. Beleza? Aí ele diz que ele tem 18 elétrons e carga -1. Então nós vamos botar uma cargazinha aqui, ó. -1. Quando a carga é 1, gente, eu não sou obrigado a colocar esse 1. Basta eu colocar o menos. Mas eu vou colocar só para a gente lembrar disso. Ele diz que o total de elétrons dele é igual a 18. Então vamos lá. O número de elétrons dele, símbolozinho do elétron é um E com uma espécie de acento em cima. Então essa quantidade de elétrons é igual a 18. Show! Faz de conta que o 8 está bem bonito aí. E aí agora, ele quer que eu determine o número atômico e o número de massa. Vamos pensar um pouco. Se ele tem 18 elétrons, número atômico lembrando que é o Z. Se ele tem 18 elétrons, significa o seguinte, antes dele ganhar esse 1 elétron, certo? Vamos pensar antes dele ganhar esse elétron, ele tinha apenas 17 elétrons. Antes dele ganhar esse elétron, ele tinha apenas 17 elétrons. Beleza? E aí, quando ele tinha 17 elétrons, ele não tinha carga elétrica. Ele era neutro. Portanto, o número atômico dele era 17. Ao ganhar um elétron, a quantidade de elétrons dele foi para 18. Mas o número atômico permanece o mesmo, 17. Opa! Então nós já descobrimos uma primeira informação que a gente precisava, que o número atômico do elemento é igual a 17. Só que ele quer também o número de massa. O que foi que nós aprendemos durante a aula? Que o número de massa, A, é igual à soma do número atômico, Z, que é igual a 17, certo? Que é igual a 17, mais o número de nêutrons, que ele me disse na questão, que era 20. Então, nós vamos somar 17 com 20, nós vamos ter um número de massa igual a 37. Portanto, o número atômico é 17, igual a 37. Então, o número atômico 17 e o número de massa igual a 37. Resposta letra A. Beleza? Show de bola. Então, olha só, espero que essas informações sejam importantes para vocês, sejam positivas, certo? A gente vai ter umas outras oportunidades de aula, certo? Um grande beijo e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.